Informações acerca da saída de Gabriel Fuentes do Fluminense, inclusive com informações apuradas por a gente, informações exclusivas. E também, né, aquele balanço geral do elenco. A gente já está começando a ver constantemente notícias acerca de saídas. Quem está garantido para o ano que vem? E amanhã tem Fla-Flu. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, tá? Você se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Isso sempre ajuda bastante a gente aqui. E isso ajuda a trazer mais gente aqui também para consumir conteúdo de qualidade, como a gente faz no Grupo Jornada, aqui também no Raiz Tricolor de Fluminense, tá? Tentando sempre trazer informação apurada, informação com detalhes, para você ter noção do que acompanhar do Fluminense e também a opinião, né? Afinal de contas, eu sei bem também que é importante a gente opinar sobre os assuntos e não trazer só a notícia. Senão, meu amigo, você lê a notícia no Twitter e vai embora. Aqui você também tem a minha opinião. Vamos lá, tá? Ontem, no finalzinho da tarde, saiu uma notícia, na verdade foi à noite já, saiu uma notícia de que o Gabriel Fuentes, uma matéria publicada lá pelo pessoal da Central Fluminense, do Wilson Forte, de que o Gabriel Fuentes, lateral esquerdo do Fluminense, está de saída do Fluminense, né? O jogador não ficaria mais no clube carioca. E a partir disso, já era sabido para 2026. Eu fui confirmar essa notícia, abordei porque confio na apuração do Wilson Forte. Fui confirmar essa notícia também com fontes minhas. Eu não sou muito de ficar me vangloriando assim, de notícia que eu dei diretamente e tal, não. Mas eu que dei a exclusiva da chegada do Fuentes no Fluminense. Então tem algumas fontes que são mais ligadas ao staff do jogador, né? Então fui trocar aquela ideia, tentar entender como é que tá a situação. Da última vez que eu tinha conversado com especificamente essa pessoa, a gente tinha conversado ali sobre a utilização do Fuentes, né? Como o Fuentes estava sendo utilizado pelo Renato, estava até sendo utilizado bastante, enfim, estava jogando bastante, mas normalmente era utilizado como reserva e tal, enfim, ele era visto internamente como esse lateral mais ofensivo e o René um pouco mais defensivo, enfim, trocando aquela ideia. E aí, cara, eu fui perguntar, procedia, quais são as situações, e a informação que a gente começa a apurar é que o Fuentes está na rota do Lescano, que é aquela rota de está definido, que não fica, mas ainda não tem um destino definido. O jogador já está com vontade de sair, então se assemelha muito à situação do Lescano também. O staff do jogador está com vontade de sair, aí do Lescano não tem informação diretamente sobre o staff, tem informação diretamente do jogador também. E o clube também tá com vontade de que o jogador saia. E aí, né, aí você fica mais... Não dá pra dizer que o Fluminense tá com vontade de que o Fuentes saia. O Fluminense chegar a uma proposta, o Fluminense libera a saída do Fuentes. Esse é o negócio. O Lescano, a ideia é emprestar. O Fuentes, a ideia seria vender mesmo. O contrato dele vai até agosto de 2028. Teve uma proposta pelo Fuentes que chegou ao staff do jogador no meio dessa temporada. Depois ali, durante o Mundial. Um time da Espanha, da La Liga, da primeira divisão da Espanha. O Fuentes já jogou no Real Zaragoza há 2 anos atrás, em 2023. Ele atuou por lá. O primeiro semestre inteiro dele foi no Zaragoza. No Zaragoza ele foi titular. Na verdade foi meio que uma temporada, porque foi o final de 22 com o início de 23. Então a parte de 22 ele é inteira titular. E no segundo semestre, né, na parte do primeiro semestre de 2023, ele ficou no banco. Mas nessa época, o Zaragoza estava na segunda divisão. Não estava na primeira divisão na época. Tá? Então, ele não chegou a atuar na La Liga, né? Em La Liga. Ele atuou no Campeonato Espanhol, mas na segunda divisão. E agora, essa proposta que chegou para o staff do jogador foi de um time da primeira divisão mesmo, de La Liga. E que a ideia, na época, do staff do jogador era que ele fosse para lá. Mas que, na época, como o Renato estava utilizando bastante, e vale lembrar que o Fuentes... Eu diria que até as melhores atuações do Fuentes nessa temporada provavelmente vieram do Super Mundial, né? Eu fui dar uma olhada aqui no banco de notas que a gente faz todo pós-jogo.
E no Mundial a gente não deu nota. E são justamente as melhores atuações que eu lembro dele. Ele é titular naquele jogo contra o Al-Hilal. Foi titular no jogo contra o Ulsan também. Mas foi titular no jogo contra o Al-Hilal, que o René joga de terceiro zagueiro. Ele dá uma assistência, que até agora eu não tô convencido de que ele quis dar aquele passe mesmo pro Martinelli. Acho que ele deu no Bernal, mas enfim, fica no cômputo geral. E aí, enfim, o Renato utilizando mais o jogador e etc. Eles chegaram ali a uma conclusão de que era melhor naquele momento não ir, porque o Fluminense também achou que, né, com esse contrato longo dava para conseguir algo melhor. O que acontece? Tá? Com a saída do Renato e a chegada do Zubeldia, ele praticamente não foi mais acionado. E aí é onde eu trago um ponto, né, que eu acho interessante, que eu estava vendo a entrevista do Lúcio Acosta, que ele deu para o Lance. E o Acosta tem uma passagem, que acho que muita gente sabe, em 2019, quando o PSG tinha o Neymar, tinha o Messi chegou a pedir a contratação dele, ele estava no DC United, lá de Washington, lá nos Estados Unidos, na MLS, estava voando, tinha voado na temporada anterior. O PSG, ele ia pro PSG, chegou a viajar pra França, ele conta esse caso lá, chegou a viajar pra França e o DC United não aceitou a proposta, ele teve que voltar, e aí o que aconteceu? Em 6 meses ele saiu e foi jogar no Atlas, do México. A passagem dele, ele até fala meio decepcionado. Então, habitualmente, recusar uma proposta, na sequência ele fica um pouco mais complicada depois. E aí, cara, eu vou botar aqui na tela o nosso elenco pra vocês verem que pra mim é o principal ponto hoje de problema do elenco do Fluminense, o principal ponto de futebol pro Fluminense no ano que vem. Porque os casos como o do Gabriel Fuentes vão se tornar cada vez mais comuns. O que são os casos do Gabriel Fuentes? Um jogador que chegou, teve chances, não jogou tão bem, e depois, quando foi, poderia ter ficado se revezando, já não tem mais espaço. O elenco é gigantesco, jogou mal, vai pro fim da fila. E o Fuentes até agora não mostrou por que o Fluminense deveria ficar com ele, mesmo ele já tendo 28 anos, a verdade é essa. E agora a saída vai ser pior para ele e pior pro Fluminense, né? Então, de fato, eu, por exemplo, eu acho que o Fuentes estaria nessa barca de negociação mesmo, eu colocaria. Acho que não funcionou. E dado a forma como o Fluminense escolheu o seu treinador, eu inclusive tinha feito aqui, ó, essa lista, num vídeo há um pouco tempo atrás, avaliando o elenco. Isso aqui muda, tá? Nem sei se eu concordo com tudo isso aqui, mas não. Mas o Gabriel Fuentes estava aqui, ó, recupera. Eu pensava ainda em recuperar o jogador, dar um carioca e etc. Mas o recupera tá muito mais próximo do libera, né, do vende, do que necessariamente do fica. Mas tirando aqui essa coluna, o que eu passo a observar aqui? Olha o tamanho desse elenco, gente. A gente está falando de 35 jogadores só do elenco principal. Aqui, o máximo que tem aqui de base assim, tal, é o Wallace Davi. É muito jogador. E aí o que acabou acontecendo? Quando era o Renato tinha uma estratégia de rodar muito o time. Ele estava em 3 competições, você sabe disso, você viu toda a coletiva dele, ele falava. Ele tinha a estratégia de rodar bastante o elenco, colocar esse elenco para girar. Então, por exemplo, o Fuentes jogava, o René jogava, o Samuel Xavier jogava, o Guga jogava, o Thiago Silva jogou, o Thiago Santos, o Ignácio, o Freitas, o Davi Chuinte jogou com o Renato, né? Com o Zubeldia ainda não jogou. O Nonato, o Martinelli, o Otávio jogou pouco por causa da lesão, né? Mas o Bernal, o Hércules, praticamente todo mundo jogou, até o Lescano jogou. E de certa maneira até o Lavega, muito pouco, o Lavega principalmente, mas até ele jogava, porque o Renato rodava muito o time. Era um problema, mas era a forma que ele tinha de manter todo mundo de boa. Todo mundo estava de boa. Isso fazia com que ele rodasse o time, que é o que ele gosta de fazer, e ainda fazia com que todos os jogadores estivessem estimulados ali a continuar rendendo, porque estão tendo chances. O Zubeldia muda esse fator. É claro, só teve uma competição. O Zubeldia só jogou Brasileirão até agora. Isso dificulta. Então, o René é titular sempre que puder. O Thiago Silva é titular sempre que puder. O Samuel Xavier é titular sempre que puder. O Freitas é titular sempre que puder. E assim vai com o Martinelli, com o Hércules, com o Lúcio Acosta, com o Canóbio, com o Serna e com o centroavante, que a única posição que ele mudou efetivamente e rodou foi o centroavante, que já deixa claro que ele não está satisfeito lá. O que isso denota? O que isso aponta? Que o Zubeldia vai precisar reduzir muito esse elenco. Vai precisar reduzir muito esse elenco. Porque ele não vai conseguir manter todo mundo de boa, e a gente sabe que o jogador, por várias vezes, o cara não pode ficar 2 meses sem jogar, que o cara já vai fazer pressão e etc.
ele vai precisar reduzir. E parte dessa redução envolve saída do Gabriel Fuentes, por exemplo, e vai precisar buscar. Aí é engraçado até, porque tá saindo na posição que talvez menos tivesse ali. Mas vai ter que sair volante, o Nonato já tem contrato acabando, mas vai ficar com Martinelli, Otávio e Bernal, 3 jogadores que fazem a primeira volância, ainda tendo o Wallace Davi, que também faz um pouquinho dessa parte. O Martinelli também faz a segunda volância, mas beleza. Por várias vezes é ele que tá fazendo. A primeira agora com o Hércules. 4 meio-campistas. O Lescano a gente já sabe que deve rodar, deve ser emprestado. Mas vai ficar com Ganso, Lima e Lúcio Acosta? Como é que vai ser pro ano que vem? Olha os pontas. O Keno, gente, até quando o Keno vai ficar aqui? Olha como o Keno destoa na idade dos pontas. 36, 27, 27, 28, 20, 25, 18. O Soteldo, que não rendeu até agora, não funciona. O Laverret, 20 anos, vai virar lateral esquerdo para ganhar chance. Santi Moreno, até agora não disse muito o que veio. Já falaram que tá com problemas e tal. Mas enfim, 25 anos, contrato até 2029, precisa jogar bola. E o centroavante? Então, assim, a gente vai precisar reduzir muito esse elenco. Olha a quantidade de zagueiros que a gente tem, gente. Considerando que vai sair o Manuel, a gente já tem 6 zagueiros com contrato pro ano que vem. E tem mais 2 jovens voltando de empréstimo. Então, assim, o Zubeldia, se ele de fato for rodar menos o elenco, não for só uma situação só de Brasileirão mesmo, ele vai precisar reduzir consideravelmente esse elenco. Beleza? Então é isso. Gabriel Fuentes, de fato, deve sair. Confirmei a notícia. Teve essa proposta no meio do ano da La Liga. Enfim, vamos ver se ele ainda tem mercado, né? Porque no meio do ano tinha. Existia esse lado bom ali do Renato, né? Tem esse fator. Mas, como eu falei também, é a ótica do Zubeldia. E aí, pra mim, no final das contas, pra perguntar, tá, Gabriel, mas aí a culpa é de quem? Pra mim, a culpa recai sobre quem monta elenco baseado só em opinião de treinador. O Fluminense hoje, a impressão que dá é que a opinião do treinador vale mais do que qualquer coisa dentro do Fluminense. E aí a gente fica com um Frankenstein. Né? A gente fica com um time que não sabe. Se tem múltipla personalidade. É um time com uma herança dos jogadores do Diniz ainda da Libertadores, contratado pelo Mano Menezes no início do ano, moldado pelo Renato Gaúcho na mão do Zubeldia. Talvez esse seja o principal problema. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu.